Bom dia, meu povo, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais uma terça-feira abençoada na qual o Senhor nos permitiu estarmos de pé nesse dia chamado hoje. E se você acordou, respirou, está com saúde, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Eu vou estar deixando uma palavra para o seu coração, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 25 e 26, que diz assim: Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita, agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. A Bíblia vai nos contar a história dessa mulher. Essa mulher era uma mulher sunamita. A Bíblia diz que toda vez que Eliseu ia para Sunem, a terra onde ela morava, essa mulher ela convidava Eliseu para ter com ela, para se alimentar na casa dela. Ela tinha um esposo e ela chamava Eliseu para poder se alimentar ali na casa dela. E com o passar do tempo, todas as vezes que Eliseu ia para Sunem, ela chamava Eliseu para estar com eles, para se alimentar, para dar pão para ele. A Bíblia vai dizer que essa mulher ela observa que Eliseu era um homem de Deus. A Bíblia vai dizer que essa mulher ela chama o seu esposo e diz: que tal se a gente for e fazer um quarto para ele, para que todas as vezes que ele vier, ele possa se acomodar, ele possa descansar neste quarto. A Bíblia diz que eles constroem o quarto. Eles colocam uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que quando Eliseu ele passasse por Sunem, ele pudesse descansar ali. A Bíblia diz que Eliseu ele vai novamente até Sunem. E então ele vai até o quarto que essa mulher fez para ele e começa a descansar ali. A Bíblia diz que Eliseu ele tem a gratidão por aquilo, pela ação daquela mulher. E ele conversa com seu servo, que é Geazi. Ele diz: o que eu posso fazer por essa mulher? O que eu posso retribuir pelo que ela tem feito por mim? Será o que eu posso fazer? Chama ela e traz ela aqui. Então a mulher ela chega até o quarto, até a porta do quarto de Eliseu. A Bíblia vai dizer que Eliseu pergunta para ela: você quer que eu fale com o rei? Você quer que eu fale com o chefe dos exércitos? Mas ela diz: e dissera ela: eu habito no meio do meu povo. A Bíblia diz que Eliseu ele continua conversando com Geazi, seu servo. Então ali os dois começam a conversar, a dialogar. E o seu servo fala para Eliseu, fala assim: essa mulher ela não tem filho. Eliseu ele chama essa mulher novamente e diz: no tempo determinado você vai dar à luz a um filho. Mas essa mulher ela diz: meu senhor, não minta para a tua serva. Essa mulher ela não estava desacreditando do que Eliseu estava dizendo. Mas creio eu que essa mulher já passou por tantos momentos de dificuldades, momentos em que pessoas enganaram ela, prometeram algo a ela, prometeu que ela iria gerar e nada aconteceu. Porque na nossa vida vai existir pessoas que vão chegar na nossa vida, vai olhar aquilo que nos falta, aquilo que nós desejamos tanto, irão nos prometer que vai acontecer, mas a Bíblia diz que essa mulher ela está frustrada a ponto de dizer: Eliseu, não minta para a tua serva. Porque ela está dizendo, eu imagino ela pensando: eu já passei por isso, por muitas das vezes. Pessoas me prometeram, disseram que era homem de Deus e falaram que um tempo eu iria gerar, mas eu não gerei. O tempo foi se passando, eu fiquei frustrada por falsas profecias. Nós temos que ter muito cuidado com falsos profetas que chega até nós e começa a dizer que um tempo determinado vai acontecer algo na nossa vida. E com o passar do tempo não acontece, porque o falso profeta ele existe. Então a Bíblia diz que no tempo determinado que Eliseu falou para ela que ela iria gerar, ela sucedeu, ela gerou, ela deu à luz ao filho. Então aquela palavra de Eliseu, ela se cumpriu. Porque Eliseu era um homem direcionado por Deus. Então a palavra se cumpriu. Deus ele fez aquela mulher gerar, porque o marido dela já era avançado de idade. O cenário na qual ela estava vivendo é um cenário impossível de acontecer.
Mas Jesus, Deus, ele olha para o cenário improvável e vê um cenário fértil para que o milagre dele se manifeste naquele lugar. O cenário daquela mulher é um cenário de impossibilidades, porque o marido já era avançado de idade, já era velho. No olhar humano, ela não poderia gerar. Não poderia ter filho, aquele casal. Mas o Senhor, ele vai de contrapartida à lógica humana. O Senhor, ele faz aquilo que é impossível acontecer se tornar possível. A Bíblia diz que essa mulher, ela tem um filho. Esse filho, ele cresce. Em uma determinada idade, ele vai sair com teu pai e com os servos do teu pai. A Bíblia diz que num certo momento ele começa a sentir dor de cabeça. Ele diz, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então seu pai pede para que os servos levam o menino até a mãe. A mãe coloca o filho sobre os seus joelhos até o meio-dia. Quando chega o meio-dia, ela morre. O menino morre. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela coloca o seu filho deitado, o seu filho morto deitado em cima da cama do profeta. Imagina o desespero daquela mãe. A promessa que Eliseu tinha dito para ela que iria se cumprir e se cumpriu. E com um certo tempo aquela criança morreu. Ela poderia muito bem se desesperar. Ela poderia muito bem cair em prantos. Mas eu admiro a fé dessa mulher. Ela se posicionou. Ela colocou a criança sobre a cama do profeta. E ela foi até o profeta que estava indo adiante. Ela encontra o profeta. Nós precisamos entender que tem milagres na nossa vida, que nós precisamos procurar a pessoa certa. Essa mulher, ela foi atrás daquele que tinha falado para ela sobre a promessa que ela iria gerar. Ela foi até ele. A Bíblia diz que ela pede seu marido para preparar o jumento, preparar um servo para ir com ela, e ela vai. E no caminho, pessoas perguntam, e aí, vai tudo bem com tua casa, com teu filho, com teu marido? E ela diz, vai tudo bem. Aquela mulher, ela tinha acabado de deixar o seu filho morto em casa. E ela diz, vai tudo bem. Porque tem pessoas que vão nos perguntar, como vai sua vida? Como vai a tua casa? Como vai a tua família? Só para saber se está tudo dando errado como ela deseja. Essa mulher, ela se posicionou, ela diz, vai tudo bem. Porque independente do cenário que estava acontecendo dentro da casa dela, com o filho dela morto, ela acreditava em um Deus que podia todas as coisas, que é um Deus do impossível. Ela não deixou que o medo, que a angústia, que o desespero tomasse conta dela, mas ela se posicionou em fé. Ela se posicionou em fé para ir atrás do profeta. E pessoas perguntavam, vai tudo bem? E ela disse, vai tudo bem. Porque por mais que o cenário esteja dizendo que não está tudo bem, ela preferiu acreditar, ela preferiu ter fé que estava tudo bem. Essa mulher poderia responder, não está tudo bem porque o meu filho está morto lá em casa. Mas ela preferiu dizer que vai tudo bem. Porque nós precisamos ter a consciência que independente das circunstâncias, da diversidade, das dores que nós estamos vivendo, nós somos capazes de declarar sobre o nosso cenário coisas boas. Ela poderia declarar coisas ruins sobre o cenário que ela estava vivendo, mas ela preferiu dizer, vai tudo bem. Porque por mais que não esteja agora, vai ficar tudo bem. Essa mulher, ela vai atrás do profeta. E ela diz para o profeta o que tinha acontecido. O profeta vai e pede o seu servo para ir com ela, mas ela não aceita. Ela quer que o profeta vá até a casa dela com ela. Porque nós precisamos entender qual é as pessoas que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa. São pessoas confiáveis, pessoas de Deus, pessoas com bom caráter? Ou são pessoas que querem nos destruir? Pessoas que entram na nossa casa para ver o que está acontecendo, para destilar veneno, para destruir a nossa vida? Nós precisamos ter o discernimento de entender que nem todo mundo é para estar dentro da nossa casa. A nossa casa são pessoas selecionadas para estar dentro dela. A Bíblia diz que ela chama o profeta vai com ela. E chegando lá, ele deita sobre o menino que estava sobre a cama. E ele se levanta, ele anda de um lado para o outro, o profeta anda de um lado para o outro dentro do quarto. E novamente ele faz a mesma coisa, ele deita sobre o menino.
A Bíblia diz que o menino ele espirra 7 vezes e o menino se torna a viver novamente. Ele pega o menino e entrega para a mulher. As coisas de Deus são incríveis, porque para aquela mulher, para aquela circunstância que ela estava vivendo, já tinha acabado. Olhando o nosso olhar humano, a circunstância já tinha acabado, mas ela foi procurar ajuda no lugar certo. Saiba procurar ajuda no lugar certo. Não conte o seu problema da sua vida para qualquer pessoa, porque você pode contar o seu problema para pessoas que nem podem resolver. Para de contar os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades para pessoas que não podem resolver. Conte para pessoas certas, para pessoas direcionadas por Deus para te ajudar. Esse homem, ele ajudou essa mulher. Ele retorna à casa dela e o filho dela volta a ter vida. O cenário que ela de morte, por um instante, de fim, se tornou em vida. Porque quando Deus ele chega no ambiente, é para mudar a situação na qual nós estamos vivendo. Mas nós precisamos se posicionar assim como essa mulher se posicionou. Ela não aceitou a morte dentro da casa dela. Ela não aceitou o fim do filho dela dentro da casa dela. Ela se posicionou e foi atrás do milagre. Ela foi atrás de pessoas que podiam resolver a situação e resolveu. E é assim que nós temos que fazer. É buscar pessoas que podem resolver a nossa situação, pessoas que podem nos ajudar a modificar o ambiente, a modificar o cenário, a modificar as circunstâncias. Porque no lugar certo nós encontraremos resposta, mas no lugar errado nós encontraremos frustração, nós encontraremos dor. Saiba procurar no lugar certo, se posicione, não desista. Por mais que a circunstância esteja dizendo que acabou, por mais que a circunstância esteja dizendo que não tem mais jeito, continue acreditando, continue perseverando, assim como essa mulher, ela perseverou. As pessoas perguntavam para ela, e como vai tua casa e tua família? Vai tudo bem? Vai tudo bem, por mais que não esteja. Diz que vai tudo bem. Não estava tudo bem com aquela mulher, mas ela preferiu dizer vai tudo bem. Porque ela sabia aonde recorrer. Quando as pessoas te perguntarem sobre a tua vida, não diga o que está acontecendo, porque tem pessoas que querem colher para ter certeza que você está passando por um momento de dificuldade. Tem pessoas que estão esperando você dizer, olha, tá tudo dando errado, tá tudo assim, assado, tá tudo de cabeça para baixo, eu tô sofrendo, tá doendo, tá acontecendo isso comigo, para ela poder aplaudir. Mas quando certas pessoas chegar na tua vida e perguntar, e aí, como vai tua história? Vai tudo bem? Diz, vai tudo bem. Que por mais não esteja bem hoje, vai ficar. Entendeu? Fica com essa palavra pro teu coração. Então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. E chamou e veio a ele. E disse ele, toma teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés. E se inclinou em terra e tomou seu filho e saiu. Ela recebeu o filho dela de volta. Olhe para o que você esteja vivendo, para aquilo que você esteja vivendo e dizendo, não tem mais jeito. Somente confie, somente persevere, acredite que Deus, Ele pode mudar qualquer coisa da sua vida. Deus, Ele pode mudar qualquer cenário, até mesmo de morte. Deus, Ele pode mudar qualquer coisa, qualquer circunstância difícil, de dor que você esteja vivendo. Mas só basta você perseverar em fé, se posicionar e dizer, Deus, eu não aceito isso na sua vida. Porque esse projeto, o filho que essa sunamita ela recebeu, foi projeto de Deus. Ela diz, Deus, eu não aceito, o Senhor me prometeu, eu não aceito meu filho morrer. Eu não aceito ter o meu filho morto, porque é projeto do Senhor. Aquilo que para você está morto, aquilo que para você não tem mais jeito, o Senhor está te dizendo nesta manhã, acredite, porque eu posso todas as coisas na sua vida. Fique com Deus, tenha um dia abençoado.